Bom dia, aluno. Bom dia, aluna. Tudo bem com vocês? Esse conteúdo nosso que a gente vai ver agora, ele é o primeiro do segundo bimestre, né? É a unidade 2 do nosso material didático. É Terra, Estrutura, Formas, Dinâmica e Ação Humana. E essa unidade, ela tem, se não me engano, 4 capítulos. O primeiro deles é esse 4 aí, Evolução da Terra, os Fenômenos Geológicos, tá? Então, tá lá na página, a partir da página 57. Inicialmente, vocês têm que saber que a Terra é um planeta antigo, né? Nós somos um planeta antigo, tem cerca de 4,5 bilhões de anos, né? 4,4 bilhões e meio de anos. Aqui está 4,6. Alguns autores colocam mais, alguns autores colocam menos, mas a Terra é um planeta antigo, tá? E o início ela era o quê? Era uma massa incandescente em chamas dentro do universo. Então, há várias teorias para explicar a origem do universo, da Terra, né? Uma das mais comentadas é aquela questão do Big Bang, e depois houve uma agregação, né, a teoria da agregação, que rochas, poeiras cósmicas, eles se reuniram formando, né, um núcleo que depois passou a se formar o planeta Terra. Então ele comenta aqui que no passado nós tínhamos o quê? Um planeta em chamas, e com o tempo ele começou a se resfriar, e originou o que? A camada sólida que nós temos, a superficial, aí originou também nas depressões os oceanos, e ali também surgiu a vida. Então, essa história da Terra, ao longo, desde a sua existência, nós podemos estudar toda essa história da Terra em um fragmento chamado Eras Geológicas. O que é Era Geológica, professor? Eras Geológicas é as etapas, né, dessa longa história da Terra, desde o seu surgimento até os dias atuais. Tá? Então, ela é dividida em vários momentos, vários acontecimentos, e esses acontecimentos nós chamamos de eras geológicas. Então, aqui nesse quadro eu coloquei, né? Você tem uma era geológica lá chamada arqueozoica, proterozoica, paleozoica, mesozoica, cenozoica, que é a mais recente. Então, se você pegar lá em bilhões, né? A arqueozoica começa lá 4,5 bilhões de anos, a origem da Terra. Aí de lá para cá, né? Você vai chegando mais próximo dos dias atuais, você vai ter o surgimento das primeiras formas de vida nos oceanos, enfim. Aí você vai ter mamíferos, vida marinha, peixes, né? Enfim, algumas rochas. Esse continente que nós tínhamos único, que era a Pangeia, ele começa a se fragmentar, originam 6 novos continentes, lá na era paleozoica para mesozoica. A era mesozoica é muito famosa pela era dos grandes dinossauros, né? Os grandes dinossauros que nós tivemos no passado, né? São 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. E a era que nós vivemos hoje é a era Cenozoica. Tá? Vocês podem reparar que todas as palavras aqui terminam com zoica, porque quer dizer vida. A arqueozoica era praticamente sem vida, né? Vida primitiva, e a mais recente é a Cenozoica, a vida recente, né? A vida atual. Tá? Então, essa era Cenozoica, a era que nós vivemos hoje, ela é dividida em 2 períodos, terciário e quaternário. No terciário tem um fato importante, que é o surgimento das cadeias montanhosas aqui, os Andes, né? E também surgem os primeiros mamíferos aí, roedores, enfim. E no quaternário é o período mais importante, porque lá que surge o homem, né? A espécie humana, o hominídeo, depois ele passou por várias mudanças, né? Várias evoluções, até chegar à espécie atual, Homo sapiens sapiens, ok? Então, essa longa história da Terra é vista nessas eras geológicas. A Terra, pessoal, como eu disse agora há pouco, ela é um planeta que surgiu há cerca de 4,5 bilhões de anos, e quando ela surgiu, ela era uma massa de fogo incandescente dentro do universo. E aos poucos essa massa começou a se esfriar, surgiu uma camada que envolve essa esfera, né? Essa curvatura, que é a crosta terrestre. Então, a Terra, ela tem uma parte sólida, que é a crosta, debaixo dela nós temos o manto, com uma camada viscosa, pastosa, né? Que está em estado de fusão, temperatura muito elevada, e no núcleo nós temos, no centro nós temos o núcleo, que é o centro da Terra, né? A gente não conhecemos nem o manto, nem o núcleo, porque a temperatura lá é muito elevada, o que dificulta qualquer tipo de exploração nessas áreas. Então, a única camada que o homem conhece é aquela que nós vivemos aqui, que é a superfície, né? Que é a crosta terrestre. Tá? Então, a Terra é dividida em 3 grandes camadas. Você vai ter a crosta, o manto e o núcleo, né?
E aí, fazendo uma analogia, como se fosse um ovo de galinha. Você tem um ovo de galinha, a única parte dura é a casca, que na terra é a crosta, a clara aqui no ovo é pastosa, é macia, né? É o manto, e o centro do ovo de galinha, que seria a gema, na terra seria o que? Seria o núcleo. Lembrando que a crosta é dividida em duas camadas, a continental, que nós vivemos, e a oceânica, que está debaixo dos oceanos. O manto tem o superior, que está em contato com a crosta, e o inferior, que está em contato com o núcleo. O núcleo tem o núcleo externo e o núcleo interno. Segundo pesquisas, o núcleo interno, devido à pressão e à grande temperatura, ele é sólido, mas não se tem essa comprovação. Tá certo? E a crosta terrestre é a camada mais fina das três, ela tem a menor espessura. Então, ela é só uma película que envolve a Terra. E ela é dividida em blocos. Esses blocos são as placas tectônicas. Tá? Então, aqui tem a explicação, né? Aí você dá uma olhada o que é a crosta, o que é o manto, o que é o núcleo. Tem a explicação, dá uma parada no vídeo, dá uma lida nisso aí, é importante. E dando sequência, nós temos a crosta. Então, a crosta é a camada mais importante porque é nela que nós vivemos. É nela que nós construímos nossas casas, nós andamos, nós brincamos, nós convivemos com as demais pessoas, nelas que estão as cidades, não é? Então, a crosta é formada por uma camada sólida, essa camada sólida é formada por rochas. Então, qualquer pedra que você vê na sua rua, na sua residência, na frente da sua casa, essa pedra é uma rocha. O que é a rocha? É um agregado de vários minerais. São vários minerais consolidados. Tá? E as rochas dividem-se em três grandes grupos: a sedimentar, a metamórfica e a magmática. A magmática é a mais antiga porque ela formou do magma. E o magma é aquele material pastoso, viscoso, que tem no manto superior, que está em contato com a crosta. Esse magma a gente pode ver numa erupção vulcânica, aquilo que sai, que é a lava vulcânica. A lava, tá? Então, a lava é o magma, é um material em estado de fusão, muito quente, que sai, e quando ele chega na superfície, com o tempo ele resfria, formando uma rocha, que é a rocha magmática. E a magmática pode ser extrusiva, essa que sai e fica na superfície, ou a intrusiva, aquele magma que tenta chegar na superfície, mas não consegue e fica no interior. Tá? Ele é chamado de rocha magmática intrusiva. Essa rocha magmática, com o tempo, ela pode ser erodida. Ela, quando ela é erodida, o intemperismo ocorre sobre ela, ela quebra, ela se fragmenta, ela dá origem a sedimentos. Esses sedimentos dão origem ao que nós chamamos de rocha sedimentar. E a rocha sedimentar, quando ela fica compactada, e muitas vezes ela fica uma região com muita pressão e temperatura um pouco mais elevada, ela pode modificar de formato. E ela dá origem, né, a um processo chamado metamorfismo, devido à elevada temperatura e pressão, que origina a rocha metamórfica. Tá? E essa rocha metamórfica pode entrar em contato novamente com o manto, derreter novamente e originar o magma, que vai depois se transformar na rocha magmática. Então, é um ciclo, né? O ciclo das rochas. E a gente tem várias utilidades dessas rochas no nosso dia a dia, não é? A argila é uma rocha sedimentar, o basalto é uma rocha magmática, o calcário, né, é uma rocha que depois vai dar origem ao mármore, que é uma rocha metamórfica, né? O calcário é sedimentar, mas o mármore é metamórfico. E a gente tem vários usos disso no nosso dia a dia, né? Da argila eu faço o tijolo da minha casa. O basalto eu faço muito pavimento, né? O granito tem muita mesa, pia de granito, né? O mármore é muito comum também, os mármores aí para decoração. Enfim, nós temos o calcário, eu trituro ele, dá origem ao cal, que vai me originar o cal de pintura ou o próprio cimento. Então, nós vivemos no nosso dia a dia com várias rochas, aí muitas vezes não conhece, mas faz parte do nosso dia a dia. E essas rochas são todas encontradas na crosta terrestre, a camada que nós vivemos, né? A crosta continental. Aí vocês viram que no passado nós tínhamos um continente único, esse continente único, né? A crosta terrestre é dividida em vários pedaços. Ele é chamado de quê? De Pangeia. Então, lá em 1912, um grande geofísico alemão chamado Alfred Wegener, ele criou uma teoria, a teoria da deriva continental. E essa teoria, ele dizia, pela semelhança entre a África e a Ásia, possivelmente esses continentes aqui estiveram reunidos. Se eu recortar aqui o oceano, eles vão se encaixar perfeitamente. As rochas encontradas na América do Sul e na África têm semelhanças. Os animais também passaram por evoluções, mas tem uma semelhança genética. Então, ele tem uma série de motivações para dizer que no passado nós tínhamos um continente só e, por algum motivo, esse continente se separou em dois. Aqui tem os dois, Laurasia e Gondwana.
A Laurásia originou a América do Norte, a Europa e a Ásia, e a Gondwana originou a América do Sul, a África, a Oceania e a Antártida. Então, teve uma divisão ao longo dos anos, aí, né? Há cerca de 250 milhões de anos começa essa divisão, e nós temos hoje, atualmente, 6 continentes todos com vogais, tá? 4 com a vogal A, 1 com a vogal E, 1 com a vogal O, né? Ásia, África, América e Antártida, Europa e Oceania, ok? Aí o que você tem? Você tem essa teoria lá no início do século XX, 1912, o Alfred Wegener, só que não conseguiu provar. Só na década de 60 que geofísicos americanos, estudando o fundo do mar, conseguiram observar que no fundo do mar há limites onde as placas se separam. Esses limites são chamados divergentes. E ali, quando essas placas se separam, elas vão em direção oposta, surge o magma, e esse magma, com o tempo, ele se resfria com contato com a água e dá origem a uma nova crosta. Então, eles perceberam que a separação dos continentes se dá o quê? Em áreas onde o limite é divergente, a crosta se separa, a crosta, né, se separa, e automaticamente você vai ter o quê? Você vai ter o espaçamento, a deriva, a movimentação dos continentes. Tá? Então, aqui, eu peguei um exemplo da placa sul-americana e africana, e vocês podem ver a setinha aí que são sentidos opostos, há um limite divergente. Então, aqui nós estamos no meio da América do Sul, né? O Brasil, praticamente no meio da placa sul-americana, e por estar no meio da placa sul-americana, nós não temos muitos abalos sísmicos, muitos terremotos, porque os abalos sísmicos, terremotos, no caso, eles ocorrem nas zonas de contato de placas. A zona de separação de placas, limite divergente, a zona de contato, de colisão, de choque, limite convergente. Então, vai ter muito choque da placa sul-americana com a placa de Nazca aqui no oeste da América do Sul. Por isso que tem terremotos no Chile, no Equador, no Peru, porque eles estão numa região ali de limites convergentes, as placas se encontram, ok? Então, essa teoria da década de 60, a teoria dos geólogos geofísicos americanos, confirmou a teoria do Alfred Wegener do início do século XX. Aí ele dá sequência dizendo sobre os abalos sísmicos, já adiantei um pouquinho, né? Os abalos sísmicos são o quê? São movimentos repentinos da crosta devido ao contato, ao atrito entre as placas tectônicas, e isso provoca um tremor, e esse tremor ele é originado no interior das placas e acaba o quê? Atingindo a superfície. Então, sempre você vai ter um ponto de hipocentro, onde começa o tremor, e epicentro, onde o tremor é sentido. Tá? Então, você vai ter o foco e o epicentro. Tá? Então, muitas vezes o foco do tremor é distante, mas ocorre aqui por quê? Porque há uma propagação de ondas sísmicas que acabam abalando uma região que muitas vezes nem está naquela região de atuação daquele tremor. E para medir os tremores, né, o terremoto, existe um aparelho chamado sismógrafo. Esse sismógrafo ele usa a escala Richter, né? É uma escala que surgiu no passado por um geofísico lá que estudando a movimentação, ele criou essa escala, uma escala logarítmica. Ela vai de 0 até 10, né? Ela é uma escala infinita, mas vai até 10 porque o maior registro foi 9 alguma coisa. Tá? Então, de 0 até 3, praticamente o tremor ele não é sentido, 3,5. De 3,5 até 5,4, ele já tem um pouco de dano, já mexe um pouco com as coisas em casa. De 6,1 até 6,9 já provoca algum tipo de rachadura, enfim. E a partir de 7 ele provoca grandes proporções de tragédias. Né? Ele pode derrubar uma casa, ele pode rachar toda uma parede, ele pode provocar uma fissura no solo, e a partir de 8, muitas vezes, ele derruba uma pessoa ao tremer, né? Então, derruba um prédio, derruba uma casa, tá? Então, os terremotos, eles provocam o quê? Provocam muitas tragédias, porque eles abalam superfícies rígidas. E essas superfícies rígidas, quando caem, acabam esmagando quem está sobre ela, tá? Então, aqui tem o terremoto e tem o vulcanismo. O vulcanismo é quando o magma, vocês viram que o magma é aquele material em estado de fusão, pastoso, né? É uma rocha derretida, uma rocha fundida que está dentro do manto, e quando ele consegue chegar na superfície, ele forma um edifício vulcânico, né? E quando ele chega, ele explode essa cratera, essa chaminé, e aquele magma, aquela lava que está no interior, sai na superfície. Isso é um vulcanismo. O vulcanismo é quando ocorre uma erupção vulcânica, onde o magma consegue atingir a superfície
e aí ele, com a pressão, né, ele vai escoar ali aquele material em estado de fusão, até que haja um cessamento dessa pressão do magma sobre a placa no qual ela se encontra ali, né? Então, aqui tem um exemplo, né? O magma chega do interior, pressiona, começa a fazer aqui, começa a elevar esse terreno, forma-se ali um edifício vulcânico, ali você vai ter a câmara magmática, uma região cheia de magma, a lava, no caso, não é? E quando ele chega à superfície, ele provoca geralmente uma explosão que libera gases tóxicos, né? Aí você vai ter uma chaminé, e ele escorre ali, as pessoas que moram naquela região têm que deixar aquele local. E aí nós fechamos, galera, aqui está um exercício de vocês, tá? Então vou colocar aqui o exercício do próprio livro, vocês façam com calma, tá? E a gente se vê na próxima aula. Obrigado aí pela atenção e até a próxima, galera.